Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Então, continuando com o nosso acordo aqui do canal de trazer casos que fogem ali um pouco dos Estados Unidos, casos mais comuns de países mais comuns que estamos acostumados a ouvir aqui, principalmente no YouTube. Então, hoje eu trago um caso bem diferente, um caso da Índia, que realmente chocou muito a população quando o caso aconteceu. Posso dizer que assombrou a Índia por todo o desenrolar do caso. Realmente é um caso trágico, é um caso horrível que eu vou estar contando hoje para vocês. Lembrando que foi um inscrito que pediu aqui para eu trazer alguns casos indianos, então achei interessante, resolvi então estar trazendo para vocês aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever. Estou sempre trazendo casos criminais, casos misteriosos, serial killers, massacres. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no botãozinho vermelho aqui e também ativa o sininho de notificações, que assim você vai receber todas as notificações do canal. Também deixa o like, o curtir, que é fundamental e ajuda muito aqui o canal a estar crescendo cada vez mais. Então, como é um caso indiano, vou estar falando nomes indianos, talvez eu peque um pouco na pronúncia, até porque é difícil a gente saber pronunciar certinho o nome de um país que eu, pelo menos, não estou acostumada a falar, mas eu prometo aqui que vou estar dando o meu melhor para fazer um vídeo bom aqui para vocês. Então vamos lá, vem comigo, vamos conhecer esse caso que ficou conhecido como Arushi Talwar. Arushi Talwar nasceu em 24 de maio de 1994 em Noida, na Índia. Filha de um casal de dentistas, a menina vivia junto com os pais em uma zona de classe alta da cidade. No dia 15 de maio de 2008, a menina estava com 13 anos de idade, seguia ali a sua rotina normal naquele dia, foi para a escola, depois seu pai buscou ela na escola, ela foi para casa, almoçou e enfim, continuou ali fazendo seus afazeres, o que era normal, até que no dia 16, um dia depois, o pai e a mãe se dirigem até o quarto da filha pela manhã e quando eles chegam no quarto, quando eles abrem a porta, eles se deparam com uma cena horrível. A menina já estava sem vida, eles viram também que ela estava com um corte na cabeça bem profundo e também ela estava com outro corte na garganta. Não sabemos ao certo o horário da morte da menina, mas depois a polícia ali concluiu que foi mais ou menos nos últimos minutos do dia 15 ou nos primeiros minutos do dia 16. Então a gente tem um intervalo ali 11 horas da noite até mais ou menos 1 hora da manhã, mas a polícia não conseguiu dar precisamente esse horário. Também ficou comprovado que não era uma cena de suicídio, devido aos ferimentos que a menina tinha no corpo, então provavelmente alguém fez aquilo com ela. Então depois que os pais descobriram o corpo da sua filha já sem vida, eles ligaram para a polícia e tinha em torno ali de quando a polícia chegou na casa, mais ou menos umas 15 pessoas dentro da casa. Então teve um fluxo intenso de pessoas, principalmente na cena do crime, que faz com que algumas pistas sejam perdidas devido a tantas pessoas estarem na cena e eles não terem reservado a cena e deixado apenas para a polícia. Outra coisa foi que esse caso chamou muita atenção na Índia, então vários jornalistas e curiosos começaram a se aglomerar na frente da porta da casa da família, porque eles queriam saber mais informações e entender o que tinha acontecido por ali. A polícia então faz algumas perguntas para o pai, que se chama Rajesh, e a mãe da menina, que se chama Nupur, se eles tinham ideia de quem poderia ser o responsável por aquilo. Então os pais acreditavam que o responsável por tirar a vida da filha deles era um homem que trabalhava na casa, chamado Enraj Banjad, de 45 anos. O pai da menina fala para os policiais irem atrás do empregado do Renjard, só que a polícia não encontra ele em lugar nenhum e aí a polícia cria assim uma situação, eles pensam o que pode ter acontecido naquela noite. Talvez o Renjard tentou fazer alguma coisa com a menina e ela evitou aquilo, né, negou tudo aquilo e ele foi para cima dela e acabou agredindo e tirando a vida dela de uma forma tão brutal. Os pais tiveram muita pressa em cremar o corpo da menina, até que no dia 17 eles foram em um outro local largar as cinzas da menina e a polícia ficou fazendo algumas análises, algumas investigações na casa, até que eles encontraram uma coisa estranha. A porta que levava até o terraço da casa da família estava com algumas manchas de sangue na maçaneta. Então eles acharam aquilo muito estranho, eles tentaram abrir a porta, mas a porta estava trancada.
Então eles tiveram que arrombar a porta, então isso levou algum tempo. Quando eles conseguiram finalmente abrir a porta, eles se depararam com o corpo do empregado, que o pai dizia que era o responsável, o Renjard, e o homem já estava sem vida, já em processo de decomposição, e próximo ao corpo dele tinham algumas manchas de sangue que mostrava que ele foi arrastado por alguém. Tanto Arushi e Renjard foram mortos da mesma forma. Primeiro foram agredidos com uma arma pesada e contundente e que anos mais tarde mostrava que eles foram atingidos por um taco de golfe e, por fim, um corte na garganta. A faca, utilizada para cortar a garganta das vítimas, nunca foi encontrada, mas acredita-se que utilizaram um kukri. Esse caso ficou muito manchado porque a polícia deu algumas informações para o público que não era certo dar, como algumas mensagens de texto que a menina trocou com alguns amigos nas redes sociais e até mesmo a polícia e toda a mídia começou a dizer que provavelmente a jovem de 13 anos tinha sim um envolvimento sexual com o Renjard e também eles começaram a criar algumas teorias em cima disso. Então essa teoria da polícia começou a ficar bem forte quando eles viram algumas evidências de que realmente a menina teve alguma relação com o Renjard. Então possivelmente naquela noite os dois estavam fazendo algo ilegal e o pai chegou e viu toda aquela cena, então ele partiu para cima do Renjard e depois acabou tirando a vida da própria filha também. Outro fato que foi levantado pela polícia é que eles acreditaram que o pai da menina estava com uma relação com uma outra pessoa, então estaria traindo a sua esposa. Tanto a menina quanto o empregado descobriram isso e possivelmente contariam para a mãe dela, a dona da casa, só que o pai começou a fazer algumas chantagens com os dois e chegou no momento que ele não aguentou mais, achou que realmente os dois iriam falar alguma coisa para Nupur, então ele tirou a vida tanto da filha quanto do empregado para aquele segredo ficar guardado com ele. A polícia começou a suspeitar ainda mais dos pais, porque eles falaram que não ouviram nada naquela noite, nenhum grito, nenhum barulho, e o que é estranho é que o quarto dos pais, como o da menina, ficavam cerca ali de 2 metros, então provavelmente eles escutariam algum grito da menina, algum pedido de socorro ou algo do tipo. Outra coisa esquisita nesse caso é que a porta do quarto da menina só abria por dentro ou por fora com uma chave específica. E essa chave específica ficava dentro do quarto dos pais, perto da onde a mãe dormia. Então, como que esse assassino teve acesso a essa chave, se a chave teoricamente era para estar dentro do quarto dos pais, enfim. E depois de um tempo essa chave foi encontrada lá na sala de estar, num lugar totalmente aleatório. Outra coisa esquisita nesse caso foi, como eu falei antes para vocês, os pais tiveram muita pressa em cremar o corpo da menina e também em limpar a casa o mais rápido possível. Outra coisa foi que o Renjard, ele contou para alguns amigos que havia sofrido algumas ameaças de vida, só que ele não falou quem foi que ameaçou tirar a vida dele. Também entra novamente nesse assunto que talvez ele sabia de alguma coisa que o pai estava fazendo, então possivelmente ele ameaçou tirar a vida do Renjard. Então, com essas alegações, o julgamento dos pais da menina começou em 11 de maio de 2013 e terminou com ambos sendo considerados culpados em 25 de novembro de 2013. Só que no ano de 2017, o Tribunal Superior anulou o julgamento que acusava os pais devido à falta de evidências. Segundo os juízes, a falta de testemunhas oculares era um sinal de que não era possível condenar os pais pelo crime. Outra coisa foi de que os pais também não tinham um motivo forte para tirar a vida da filha e do empregado. Então, o casal foi absolvido em 12 de outubro de 2017 e hoje está em liberdade. Então, gente, trouxe esse caso hoje para vocês, que eu achei um caso muito interessante, que não tem uma explicação, não teve um fim. Esse caso ainda não se sabe quem realmente matou a menina naquela noite e o empregado. As acusações em cima dos pais foram todas negadas, então hoje eles vivem em liberdade. Daí eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Será que realmente o pai foi o responsável junto com a mãe, ou se deve ter, assim, sei lá, uma outra pessoa completamente diferente que estava na casa naquela noite e que fez aquilo com a menina e com o empregado? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.